ninguém foi mal, que todo mundo fez o que você pediu e tal. Mas nos últimos jogos, e você conhece a torcida do Flamengo, sabe como é, tem uma galerinha pegando no pé do Michael, dizendo que ele tem pecado bastante na tomada de decisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê essa situação e como é que faz, né, para o jogador, no meio de uma temporada, evoluir assim nesse quesito ou ajustar essas coisas. Bom, primeiro, o que a torcida pede e que o próprio Zico fala, né, que é raça. É isso que todo mundo pede. Quando não dá na bola, vai na raça. E o Michael faz isso mais do que ninguém. A entrega, o esforço que ele faz pela equipe, ninguém. Ele é assim, ele bota o corpo dele na disposição da equipe, ele corre para todo mundo. E isso a torcida valoriza, né? Depois, o refino com a bola, vão ter dias melhores, vão ter dias que o jogador não vai estar tão fino, não vai estar com tanta confiança. Mas hoje, por exemplo, que era onde a gente mais criou perigos, verdade, talvez faltou o último passe, mas ele também fez o cruzamento para o Gerson, ele deu o passe para o Bruno, vários passes para o Arrasca, ele gerou uma vantagem para a equipe, fez a equipe jogar melhor. Eu acredito que o lateral do Vasco sofreu bastante para defender ele e ok, faltou o último passe, sempre podemos reclamar ou, como você mesmo falou, evoluir em alguma coisa, né? Então, como fazemos isso no meio da temporada? Eu tenho também a plena convicção que não só os jogadores, senão todos nós estamos em constante evolução, aprendendo todos os dias. Eu aprendo de todas as coisas, do jogo de hoje aprendi coisas e vou aprender mais quando eu estudar o jogo de hoje. E a gente evolui todos os dias. E o Michael é um cara que gosta de treinar, que gosta de ficar depois do treino finalizando, fazendo algum complemento a mais para poder evoluir. E isso vai ser até o último dia de carreira dele. Então, esse é o único caminho que nós temos, erro, correção e evolução. Esse é o caminho que temos para a evolução. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Um detalhe, assim, qualquer pergunta que seja feita assim diretamente sobre a atuação dos jogadores, o comportamento dos atletas, é óbvio que ele não vai criticar, né, gente? Ele vai falar o quê? Realmente a torcida tem razão, o Michael erra na tomada de decisão. Ele não vai fazer uma crítica pública. Eu também não faria se fosse ele. Eu vou ficar criticando meu jogador publicamente. Gente, coletiva é interessante acompanhar, mas não dá para você ir imaginando que você vá ficar o tempo todo com sincericídio do técnico. O Felipe até fala bastante, mas não é assim também, né? Então, não se deve criar expectativas nesse sentido. Vamos em frente. Nesse primeiro semestre, a gente tem uma sequência muito grande de mistura de jogos, né? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E agora, nessa sequência, foram 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Agora o próximo é Libertadores. O que essa sequência de 3 jogos de Brasileirão, com 2 vitórias e um empate agora, o que essa sequência traz de lição para o Felipe Luiz, já de olho na LDU de terça-feira? Como eu falei, não lição nenhuma. Eu uso o jogo como um guia, onde precisamos como equipe evoluir, quais são os pontos a trabalhar em todas as fases do jogo, tanto a fase ofensiva, defensiva, construção, finalização. Todo jogo eles nos dá algum elemento onde atacar nesse ponto, treinar e corrigir. E depois, conforme se vai passando o tempo, se vão perdendo comportamentos, tem que voltar a treinar. Então, lição nenhuma, pensar no próximo jogo e ganhar é o único caminho. LDU agora nesse momento. Fechou? Boa noite, pessoal. Fim da entrevista coletiva do Felipe Luiz. O Flamengo se reapresenta amanhã no Bem, essa foi a entrevista do Felipe Luiz, né? Encerrada. E vamos então seguir aqui com a nossa live. Daqui a pouquinho as mensagens pelo Pix. Vamos ler as mensagens do chat, do Superchat. A galera continua aqui participando, né? E vamos dando like, galera, para aumentar aí a nossa audiência, né? Aumentar a nossa audiência, porque temos que chegar pelo menos até, digamos aí, uns 7 mil, né? Aquele número mais ou menos que a gente tinha imaginado, né? Para a nossa live. Só um minutinho aqui que eu estou resolvendo uma coisinha rápida aqui no celular.
Muito bem. Agora sim. Muito bem, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Então, vamos lá. Vamos então a mensagem da rapaziada. Pessoal que não entendeu, eu coloquei a foto do Felipe, né? Porque começaram a mostrar imagens do jogo e a gente não vai ficar mostrando aqui imagens do jogo, porque os direitos de transmissão têm dono, né? Então, a Flá TV, a Flamengo TV tem direito de mostrar imagens do jogo, melhores momentos. Nós não. Então, na hora que começou com imagem, a gente bota uma foto para cobrir e não vamos aqui ficar mostrando imagens do jogo, porque não temos esse direito, né? Muito simples isso. O Gabriel Martins, né, perguntando aqui sobre o Matheus Gonçalves, por que ele não é aproveitado. Bem, o Felipe respondeu sobre isso, a maneira que ele enxerga o jogador. João Augusto Antoniol, esse jogo, a meu ver, demonstra necessidade de cobrança dos jogadores, perder esse caminhão de gols é questão de postura e tem limite do que o técnico pode fazer. Eu concordo, só acho que ele não vai cobrar publicamente, né, João? Mas internamente ele tem que falar sobre isso, tem que questionar, tem que treinar, tem que cobrar.